Saudações a todos os profissionais de excelência, empresas de sucesso e aspirantes. Seja bem-vindo ao Fincast, o seu podcast corporativo. Hoje vamos falar sobre a finança nas instituições. Para este tema, trouxemos um profissional de excelência, ele que é formado em gestão financeira pela Faculdade de Economia da Universidade de Harvard de Angola. Ele começou com a sua trajetória profissional na Nestlé, isso em 2019. O mesmo ganhou o distintivo de vencedores na Nestlé na atividade de abertura do ano. Em 2020, ele migrou da Nestlé para a banca, trabalhando assim, deixa eu fazer aqui uma cabulazinha, é tanta coisa que uma pessoa possui com ele próprio, não é? Deixa eu ver, no sistema financeiro bancário, onde trabalha atualmente no Departamento de Direção de Gestão de Riscos, mas também já trabalhou na Direção de Mercados Financeiros. Seja bem-vindo, Geo Graciano, ao Fincast. Obrigado, Vânia. Saudações extensivas aos telespectadores, que certamente estarão a ter contato com essa informação nos vários canais digitais existentes, desde Instagram, TikTok, até no YouTube. Obrigado pelo convite, Vânia. Obrigada por aceitar. Saudações extensivas também à FB Media por proporcionar este momento. Olha, os estudantes da Harvard são assim mesmo. Eles são muito profissionais, muito competentes. Então, Joel, como é que foi esse processo, né? Porque tu estudaste na Harvard. A Harvard, pessoal, é a Universidade Agostinho Neto de Angola. Ele é a Harvard, está em Angola. Né? O Joel saiu da instituição e diretamente para o mundo do mercado. Certo. Qual foi esse processo? Como é que foi esse todo o processo de adaptação? Certo. Na verdade, a minha jornada profissional inicia um bocado antes, né? Eu começo dando aulas. Acredito que muita gente se vai rever nisto. Eu terminei o ensino médio em 2014, completo 18 anos no mesmo ano, e em outubro, eu faço 18 em setembro, e em outubro eu decidi arranjar um emprego. Então fui a um colégio, uma amiga disse-me que tinha um colégio, estava a recrutar. Fui para lá, eu fiquei desde outubro, caí para lá, peguei a fase final do ano letivo, passei por um processo depois, no ano seguinte, porque eu não estava a dar aulas, e fui enquadrado somente em fevereiro do ano seguinte, no caso de 2015. Portanto, a minha jornada começa ali, eu fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sem salário. Mas era uma coisa que, pronto, fazia porque entendia que precisava maturar, precisava crescer. Eu mesmo havia estabelecido a meta de que antes de ingressar para a universidade, queria ter aqui um bocado da experiência do mundo profissional, crescer um bocado. Então, entendi que seria uma oportunidade boa. Portanto, eu começo ali. Trabalho em 2015 neste colégio, em 2016 migro para um outro colégio. No mesmo ano de 2016 entendi que já tinha experienciado um bocado. Um ano? Esse mundo. Sim. Achei que não devia ficar muito tempo fora da academia, porque o meu objetivo era realmente formar-se. E então em 2016 eu faço o teste na Universidade Agostinho Neto. Na Harvard. Desculpem os concorrentes, né? Mas nós somos a Harvard. E pronto, e eu, quando faço tanto o teste, eu tinha comigo que se não conseguisse entrar para a Universidade Agostinho Neto, tinha de ir para uma única privada, que seria a Católica. Né? Mas eu não tinha recursos financeiros para ir para a Católica, então só tinha Agostinho Neto. Só tinha Agostinho Neto. No final das contas só tinha Agostinho Neto. Felizmente fiz o teste, felizmente entrei para a Faculdade de Economia e pronto, tive de suspender o meu trabalho no outro colégio onde estava, bem no início, em razão de que precisava então começar a dar aqui corpo à parte formativa, que era uma parte que eu achava interessante. Eu não entrei para a faculdade para ir fazendo, né? Eu sempre mentalizei que a faculdade é para fazer. É para fazer.
e que, na verdade, o relax iria me importunar e tornar mais tardio aquilo que são as minhas realizações e expectativas. Então, sentei com a minha família e disse, pá, eu trabalho agora, mas vou ficar em casa e vou precisar do vosso auxílio nesse processo. Eles abraçaram o desafio, felizmente no segundo ano estou em bolseiro, então é um bocado de independência financeira e portanto foi isso. A minha parte académica finalizada, pronto, eu, o quarto ano em 2019 e no princípio de 2019, isto é em junho, se não estiver em erro, eu migro para os quadros da Nestlé agora, uma multinacional. Multinacional. Sim, foi uma experiência muito significativa, carrego até hoje. Lá, sabes o que tem no teu currículo? Trabalhei como gestor da Nestlé Angola. Sim. É realmente significativo, não só pelo facto de entrar, mas pela forma como tudo ocorreu. Olha, Vânia, foi um processo de recrutamento, para mim, novo. Nunca havia participado em nenhum processo de recrutamento até aquele momento e foi extremamente diferenciado. Nós éramos mais de 3.000 candidatos. Uau. E a vaga era para 3 pessoas. Era para 3 Isso nem é um estudantes. terço, nem um décimo. É verdade. 3.000 para 3. Sim, eles tinham um programa de trainees management, que seria então um programa para estagiários, e foram basicamente às universidades buscar um bocado de pessoas sem experiência. E pronto, nós passamos por um processo extremamente significativo. Nós não fizemos uma entrevista como tal. Foi um processo que começou com o envio do CV, depois uma entrevista, mas a entrevista não foi com a Nestlé, foi com uma empresa subcontratada. Até aquele momento nós não sabíamos se a vaga era para qual empresa. Qual empresa? Sim, foi a Jason Angola, a empresa que a Nestlé subcontratou para isso. Participamos nesta entrevista. Nesta entrevista fizemos dinâmica de grupo e um conjunto de trabalhos e eles foram gradativamente selecionando as pessoas com base nisto, né? Primeira fase da entrevista com eles, depois diminuiu o número, foi a parte do CV, 3.000 CVs recepcionados e depois chamaram um número mais restrito, acho que eram 300 pessoas. Depois da fase da entrevista, na fase da entrevista descartaram alguns, depois chegou a fase da dinâmica de grupo, descartaram alguns e depois ficaram com um grupo de 12. E esses 12 é que tinham então de ir visitar, e já aí tomamos já conhecimento então de que seria a Nestlé, né? Olha, minto, houve uma fase de enviar um pitch de 1 minuto que era para você explicar por que razão eles te tinham de contratar. E fizemos essa fase e depois, portanto, ficamos já os 12 naquela fase e os 12 fomos então visitar a Nestlé, nos apercebemos que seria a Nestlé e aquilo foi mágico, foi um momento muito bonito porque, pronto, a Nestlé é multinacional e a língua é basicamente o inglês. O diretor-geral da Nestlé, Vinod, comunicava-se em inglês e a maior parte das pessoas de lá falavam inglês. E eu lembro-me que a Cristiana e o haviam falado connosco de que nós tínhamos de, pronto, nos esforçar para no mínimo fazer a apresentação em inglês. Pronto, para além do I'm sorry, para além do my name is, não saía muita coisa na altura. Agora já sai. Agora já sai. Vamos picar. Já crescemos, mas continua a ser um objetivo melhorar esse lado, porque é realmente fundamental, muito importante. Então eu lembro-me que nós tivemos um momento de apresentação, de perguntas depois, porque a Nestlé basicamente apresentou quem é os produtos e essas coisas, e houve um momento de perguntas, e houve um momento de apresentação, e a pessoa que falou antes de mim era alguém que estou na Namíbia. O cara fala inglês, que é uma coisa maluca. Ele foi extremamente interventivo, falou inglês, que é uma coisa maluca. Depois vinha o Joel, que para além do My Name Is não saía mais nada. E foi uma coisa muito complicada. Eu lembro-me de falar, já nem me lembrava o que eu estava a falar, eu verbalizava simplesmente. Mas antes de me sentar, eu vi a Cristiana fazer isso.
Te confortou. Confortou-me, foi muito importante. Aquele gesto foi muito importante. É um que eu não esqueço até hoje. Sentei-me, disse, pá, já vacilei no inglês, não posso vacilar no resto. E daí foste dando sucesso até Olha, e que... depois todo o processo foi muito bom, extremamente positivo, de modo a que eu saí daí contratado. Era suposto depois dessa fase haver uma fase de entrevista, mas 2 de nós, dos 12, fomos informados no mesmo dia de que a Nestlé gostou tanto de nós que dispensava a fase da entrevista E foram e que contratados. contava connosco como quadro. Foi E como é super. que surgiu essa troca da Nestlé para a banca? Na verdade, eu sou formado em gestão financeira, né? E quando apareceu a oportunidade de ingressar, não havia muito que pensar. Então, o sistema financeiro é alguma coisa que eu estava habituado e eu particularmente acho o sistema bancário muito bom na medida em que nós já estávamos numa fase em que começamos a ressentir com a desvalorização do Kwanza face ao dólar. Aumentaram as dificuldades no acesso à divisa, tornou-se extremamente complicado aqui o processo de importação. E eu, quando olhei para os segmentos de mercado, entendi logo que o sistema bancário era o que mais rapidamente conseguia se adaptar às mudanças e aos choques exógenos. Então, não pensei 2 vezes, fui, e tem sido uma experiência muito boa. Nada, isso é importante. E quais foram os principais desafios que o João enfrentou neste processo, estando na banca? Olha, eu acho que o primeiro foi a questão da adaptação. Eu lembro-me de que, falando em adaptação, pronto, nós saímos da universidade para a Nestlé, basicamente cruz, muito cruz. E foi um choque de realidade por você perceber que você que se achava que sabia alguma coisa, o mundo corporativo é uma escola, é realmente uma escola. E fala muito a tua capacidade de olhar para o teu meio envolvente e ser capaz de se desafiar para melhorar. Tanto e foi isso. Foi ter de aprender o Excel, que não tínhamos grande base, foi o aprender a lidar com processos, responder a exigências e essas coisas todas. Quando eu entro para a banca, eu entro basicamente já com essa questão bem mais acimentada, mas ainda com um terreno basicamente desconhecido. E ali qual o choque? O choque do divórcio que havia entre os conteúdos apreendidos na universidade e as exigências corporativas. Era expectável que eu saí de um curso de gestão financeira e aí para o sistema financeiro bancário eu me sentisse confortável. E na verdade foi um choque muito grande porque percebeu-se aqui a necessidade que temos de ajustar a grelha curricular às reais necessidades do mercado. As universidades precisam ser capazes de perceber qual tendência leva ao mercado de trabalho, quais exigências são feitas nas empresas, blindar os seus estudantes dessas capacidades para que o perfil de saída do estudante seja adequado àquilo que o mercado de trabalho exige. É assim nas outras partes do mundo, é assim nas outras geografias, é assim nas outras latitudes. A universidade, em seu campo acadêmico e em sua realidade aqui de extensão, precisa ser capaz de conciliar isso. E nós, infelizmente, isto não foi bem feito, não foi bem casado. Eu tenho dito que aprendem-nos a montar mula e quando vamos para a vida real descobrimos que aí tem moto, tem carro, tem... Você fica 4 anos a aprender conteúdos que são importantes sim, mas que quando comparados àquilo que são as exigências, encontram-se um bocado defasados. E esse foi o choque, foi o primeiro choque. E o que me restava? Ficar a lamentar, reclamar do que não aprendi, o que devia aprender, ou arregaçar as mangas, adaptar-me à realidade e procurar responder. E foi isso. Preferi a segunda opção. Preferi adaptar-me o mais rápido possível e conseguir então trabalhar e responder aquilo que eram as exigências que me eram cobradas. Então foi uma coisa suada, mas muito gratificante, na medida em que hoje você olha para trás e percebe que conseguiste valeu fazer a pena percurso. aquele esforço da faculdade. Exatamente. Então Sim. valeu a pena fazer a universidade. Claramente, não.
Olha, vale sempre a pena. Eu estava por acaso ainda a conversar com uma pessoa ontem. E nós hoje, infelizmente, levantamos aquela ideia do visão vale mais que universidade. Ainda levantamos os chavões de que, olha, o Zuckerberg não terminou a universidade, olha, o Jeff Bezos não Não terminou a terminou. universidade. Mas o certo é que a Amazon do Bezos ou o Facebook do Zuckerberg para a realidade dos Estados Unidos é a universidade para a realidade de Angola. A tua universidade é o teu Facebook. O certo é que as chances de tu conseguires, é claro que existem exceções, mas as chances de tu conseguires uma carreira profissional sustentável é proporcional à capacidade que tens de fazer um caminho acadêmico sustentável e bem feito, né? Então, o ponto é exatamente esse. Vale sempre a pena fazer a universidade. Vale. E essa discussão entre visão versus universidade só é levantado por quem ainda não percebeu a necessidade de se garantir alguma sustentabilidade. E na verdade é isso que se procura. Você tem que procurar que o retorno que você obtém no exercício de tua profissão seja sustentável. De nada te basta você conseguir agora lucros espantosos, rendimentos grandes por causa da tua visão, mas não seres capaz de tornar isto sustentável. Então, quais são outros fatores, além do conhecimento acadêmico, que a universidade possa nos proporcionar ou possa dar a um futuro profissional? Na verdade, é o que eu falei, Vânia. Há aqui primeiro a necessidade de tentar... As universidades precisam, e é por isso que hoje já muitas universidades que criam um ambiente para que os estudantes vivam um bocado do mundo corporativo ainda dentro da universidade. Já há muitas universidades aqui que funcionam por formas a proporcionar que o estudante, ao sair, né, estabelecem um perfil de saída de tal maneira que o estudante, ao sair, consegue responder à altura aquilo que são as exigências feitas no mundo corporativo. As universidades precisam de antever tendências de mercado e começar a blindar os estudantes desde realização de atividades como debates, inserir a questão da palestra, tirar um bocado... olha, em Harvard, ainda há muito, na Universidade de Agostinho Neto e na Faculdade de Economia em particular, nós nos debatemos muito com uma realidade que é o fenômeno bate-casos. O fenômeno bate-casos, que se dá exatamente porque os estudantes entendiam que fazer universidade era essencialmente ser capaz de resolver exercícios matemáticos, né? Resumia-se basicamente a isso. Quando as exigências e a tendência do mercado já mostravam que eram necessárias outras habilidades para além da tua capacidade de exercer, de resolver exercícios matemáticos que eram requeridas. Tu precisavas ter uma grande capacidade analítica, precisavas ser capaz de se comunicar com cabeça, tronco e membro, expor as tuas ideias de forma completa. E, na verdade, a cultura do debate, a cultura de palestras, a cultura de visitas, de interações acadêmicas, de expor os estudantes em ambientes profissionais, em contato com profissionais que passam experiência, que são referência, é fundamental para preparar, para antever. Portanto, a academia tem, sim, essa realidade pedagógica, essa realidade acadêmica, mas precisa ter essa realidade de extensão, que se faz exatamente por meio dessa inclusão dos estudantes a estes meios. Então, se juntarmos a visão e a universidade, teremos um profissional excelentíssimo. Na verdade é o ideal. Na verdade é o ideal. Hoje, o próprio conceito de empreender, que está muito em voga, precisa ser percebido aqui em duas vertentes. O empreender não é necessariamente realizar, desenvolver vários projetos próprios. E é importante que se diga isso. Você pode empreender dentro da universidade. Você é chamado a empreender dentro do teu local de serviço. Ou seja, a ideia de visão não pode ser vista de forma divorciada da universidade ou de forma divorciada de uma entidade patronal. Hoje, e desenvolve-se estudos em volta disso,
de cá a necessidade do colaborador, do trabalhador, que está em subordinação a uma entidade patronal, a empreender dentro do seu local de serviço, inovar na forma como trabalha, inovar na forma como conduz os processos, ser capaz de encontrar uma coisa que é feita sempre de uma forma e desenvolver meios mais eficientes de desenvolver. O Jô está Isso é falando do empreender. intraempreendedorismo. Exatamente, Ok. exatamente. É o empreendedorismo dentro da empresa. Portanto, seria isso. O intraempreendedorismo seria o empreendedorismo dentro da empresa. O Joel é formado em gestão financeira. Trabalha como gestor financeiro ou está numa outra área? Bem, eu comecei, na verdade, olha, eu girei um bocado. Eu fiquei 7 meses conhecendo as áreas do banco. Portanto, eu fiquei um bocado na área comercial, passei pela área de compliance, auditoria, jurídico, o que imaginares. Mas depois fiquei, então, na área em que comecei a trabalhar, que foi na sala de mercados, ou mercados financeiros, como é dito. E pronto, na sala de mercados ou na área de mercados financeiros é basicamente a parte do banco que responde pela gestão da liquidez da instituição, que define as estratégias de investimento, que olha para as oportunidades de investimento, que reflete aqui a melhor maneira do banco otimizar os recursos que tem e as melhores formas de rentabilizar esses recursos. Olha, hoje, por acaso, fala-se muito sobre investimento em bolsa de valores, investimento aqui na Bodiva, e nós, basicamente, dentre outras coisas que fizemos, foi exatamente fazer isso. Nós, ou seja, a sala de mercados, tinha aqui, antes do princípio do ano, porque agora mudamos um bocado, mas os bancos tinham a responsabilidade de atuar no mercado de capitais, né? O mercado de capitais seria aqui uma parte do sistema financeiro que responde por fazer aqui um match, né? O mercado financeiro seria, Vânia, na verdade, esse conjunto de instituições, esse conjunto de elementos que facilitam que quem tem recursos possa canalizar a quem precisa de recursos. A Vânia está bolada, está cheia de dinheiro, está sem ideias de investimento, e o Joel tem ideias de projetos, mas não tem recursos. Então, o mercado financeiro seria, então, esse lugar onde teriam instituições que iriam intermediar essa relação da Vânia, que tem, e passavam para o Joel, que tem a ideia. Exatamente, a ideia do mutuário e dos afogadores. Aproveitando essa deixa do Joel, como é que anda a cultura de financiamentos ou investimentos aqui em Angola? Principalmente com mercados financeiros. Estamos a falar muito de bancos e outras instituições. Sim. Olha, na verdade, há um tema que se levanta e fala-se muito, que é a questão de que os banqueiros não financiam a economia via crédito. Isso é explicado. Na verdade, não é que os bancos são maus, que não querem financiar a economia. Porque estás lá? Não é isso. É uma questão, é uma questão de escolha baseada em evidências. É assim, nós quando estudamos economia, olhamos para aquilo que seriam escolhas racionais. Normalmente escolhas racionais são aquelas que te oferecem maior lucro e te expõem a menos risco. Portanto, se a Vânia tem 2 escolhas para fazer, deverá escolher, a racional será aquela que, por exemplo, tem 7 mil por darem a alguém que tem fama de caloteiro. E ele diz que vai devolver a Vânia 7 mil mais 1000 kwanzas. E depois, os mesmos 7 mil pode dar uma outra pessoa, mas que tem fama de alguém responsável. E essa pessoa vai devolver, para além dos 7 mil e mais 1000, como o caloteiro vai devolver 7 mil e mais 2 mil. Qual seria a escolha da Vânia? 7 mais 2. Exatamente. E veja que esse oferece maior rentabilidade e menos risco. E menos risco. Exatamente. Então, esse normalmente é o dilema dentro do mercado financeiro. E a escolha racional é essa. Então, o que é que os bancos têm? Têm a escolha de financiar a economia, que é importante, ninguém descarta essa realidade. Na verdade, a atividade core do banco é aqui obter depósito e converter esse depósito em crédito. Portanto, o banco existe basicamente para isso.
Só que, por um lado, ele tem a possibilidade de financiar a economia via crédito, por outro lado, tem o Estado, que emite títulos. O nosso Estado também precisa de responder aqui, digamos, de financiar a sua tesouraria. Precisa pagar salário, precisa resolver uma infinidade de tarefas. Só que o Estado sempre tem recursos. Então, o que o Estado faz? Emite títulos. E depois, via de regra, o Estado tem aqui a possibilidade e a garantia de te pagar mais, ou seja, os juros que o Estado paga em emissão de títulos são maiores e o Estado basicamente não deixa de pagar. O Estado não é caloteiro. Ou seja, o Estado, se tiver dificuldade de te dar dinheiro, ele vai imprimir mais dinheiro e te dá. Exatamente. Então, os bancos têm aqui essa realidade, a realidade de que se comprarem títulos de dívida pública, depois de passar determinada fase, vão receber o seu reembolso do valor, adicionado a um juros que é maior que eles estariam a obter se dessem crédito, e tem aqui a certeza e a garantia de que, diferente dos negócios que são feitos na economia real, o Estado, terminando esse tempo, certamente lhes vai pagar. Pode levar algum tempinho, daí entram as questões dos atrasados, mas é quase certo que a dívida soberana vai ser feita. Então, é basicamente E essa. qual é o papel do realidade. Fundo de Garantia e de Créditos neste todo o processo? Bem, a FGD tem basicamente aqui a responsabilidade de permitir e fomentar o financiamento da economia, que seria de oferecer garantia, como o nome já diz, a determinadas instituições para que os bancos então sintam seguros e confortáveis para ceder crédito. No final das contas, é uma medida que visa fomentar, porque os bancos, para cederem crédito, criam um conjunto de políticas para mitigar a exposição ao risco. Portanto, eles vão pedir alguma garantia, essa garantia pode ser real ou financeira, no caso, pode ser uma hipoteca, se for uma casa, pode ser um valor igual ou maior ao crédito que ele te está a ceder. Sim, o banco faz isso. Você vai ao banco pedir 3 milhões, o banco diz que tens que depositar 3 milhões. É um bocado engraçado isso. Eu tive um bocado de dificuldades de entender antes de entrar para a banca, mas é exatamente isso. Você vai para o banco pedir por empréstimo 10 milhões e a contrapartida é que você tenha 10 milhões teus colocados no banco como garantia. Então ele te dá 10 milhões por você colocar 10 milhões depositados. Dá o teu dinheiro. Exatamente. Tu dás o teu dinheiro para o banco te dar dinheiro. Que eu bebo o meu dinheiro que vamos devolver. Não, na verdade o teu dinheiro, o dinheiro que você vai dar, vai funcionar como garantia. Na possibilidade de você não devolver o dinheiro que o banco te der, ele executa esse dinheiro, ou seja, ele cobre a dívida que faz contigo mediante isso. No final das contas, você pede 10 milhões, tendo 10 milhões. Mas o seguro não cobriria esses imprevistos todos? Como? O seguro não cobriria esses imprevistos? Na verdade, essa questão é muito interessante. Essa questão do seguro e é uma análise casuística que deve-se fazer. Há tipos de seguros, a legislação estabelece os tipos de seguros que devem ser aceitos como garantia ou não. Portanto, é um caminho que se faz para isso. Mas, via de regra, os bancos precisam de mitigar o risco que se expõem e, por causa disso, é preciso um colateral, a famosa garantia, que pode ser uma garantia real ou financeira. Gestor financeiro, Joel. O que é que faz o Joel como gestor financeiro no seu dia a dia? Bem, eu já não estou em mercados financeiros agora. Bem, mas ainda é gestor. Exatamente. Olha, nos mercados financeiros e na sala de mercados, o dia a dia era basicamente esse, como falei, que é gerir basicamente a liquidez da instituição e encontrar boas oportunidades para financiar e rentabilizar os fundos. Eu já não estou nos mercados financeiros. Estamos aonde agora? Na direção de gestão de risco. A direção de gestão de risco é uma parte fundamental para o sistema bancário. Na verdade, durante um tempo que, desde basicamente o que aconteceu com a crise subprime em 2008, o sistema financeiro mundial entendeu que era necessário robustecer aqui os controlos internos, garantir que as instituições financeiras fossem as mais robustas possíveis, porque se percebeu que
na falência de uma instituição financeira, gera uma cadeia de problemas que afeta a economia real e a economia de muitas famílias, a realidade de muitas famílias, né? Então, a direção de gestão de risco seria essa direção, essa parte, esse departamento, essa unidade orgânica dentro do banco, que faz parte daquilo que se chama de controle interno. Há uma coisa que se chamam sistemas de defesas, onde você tem a primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa e a terceira linha de defesa. Essas áreas, as áreas de controle interno, são aquelas que garantem, então, que aquilo que é a estabilidade do banco no que diz respeito aos rácios, no que diz respeito à demonstração financeira, se dê. Ou seja, são no final das contas aqueles que procuram garantir que quando o banco, na busca por investimento, na busca por rentabilidade, na busca por resultados que satisfaçam aqui os acionistas, os stakeholders, as partes interessadas, o banco não perca de vista a necessidade de se manter prudente, estável, né? Então a parte de direção de gestão de risco lida basicamente com isso, com os riscos a que o banco está exposto no desenvolvimento das suas atividades. Agora, suponhamos que aconteça ao contrário, né? Apesar das defesas de combate que têm os bancos e tenha um risco em que o banco não contava. Quais são os mecanismos que o Departamento de Gestão de Risco deve adotar para sair desta situação, para prevenir a essência do banco? Olha, na verdade, o ponto é exatamente esse. É muito interessante olhar para o trabalho que a Direção de Gestão de Risco hoje e o lugar, acima de tudo, que esse departamento ocupa. Por quê? Porque o BNA, um tempo a esta parte, decidiu obter aquilo que se chama equivalência de supervisão, né? E ele faz um exercício chamado SREP, que é basicamente um exercício de supervisão que o banco faz de modo a garantir que os bancos comerciais que atuam aqui em Angola tenham em conta um conjunto de requisitos, um conjunto de rácios que lhes permitem então garantir que a sua atuação será contínua, será sustentável e que não venham a cair e desembocar em insolvências, né? Existem basicamente 4 áreas, por assim dizer, dentro da direção de gestão de risco, as tradicionais e as típicas, que seria aqui um risco de crédito, que seria a área que responde pelos riscos que o banco se expõe quando concede crédito, e não só quando concede crédito, mas quando se expõe a determinada contraparte. Os bancos concedem crédito, os bancos fazem aplicações, né, noutras instituições, por exemplo, assim como você faz um depósito a prazo num banco, o banco também faz um depósito a prazo no outro banco. Exatamente. Então, na verdade, o risco de crédito seria isso, seria a possibilidade da contraparte não devolver o dinheiro que é teu, mas que está sob sua jurisdição. Exatamente. Então tem a parte do risco de crédito, tem a parte do risco de mercado e liquidez, e aqui seria exatamente os riscos advindos. Na parte do mercado estamos a falar mais da taxa de juros, da taxa de câmbio, portanto movimentos da taxa de juros, da taxa de câmbio que podem impactar exatamente, podem impactar negativamente aquilo que são as representações financeiras do banco. E o risco de liquidez, que seria aqui a possibilidade do banco não conseguir honrar no curto prazo com as suas obrigações, porque o banco tem obrigações. E se o banco tiver aqui dificuldades em honrar com as suas obrigações, seria o risco de liquidez. Depois tem a parte do risco operacional, que seria a possibilidade de pessoas, de processos, de sistemas não correrem muito bem, e por causa dessas coisas não correrem bem, o banco vir a ser impactado negativamente. Então, o BNA, hoje, por causa da responsabilidade que tem em robustecer o sistema financeiro, basicamente assentou a sua linha de ação na direção de gestão de risco, ou seja, ele faz a supervisão, basicamente supervisionando os bancos por meio da direção de gestão de risco, de modo a que temos basicamente constantemente a sair regulamentos por parte do BNA para garantir exatamente isso. Nesse todo o processo, o que é que o Joel faz dentro
Departamento do de Risco departamento. de Crédito. Bem, eu faço um bocado de tudo, né? Eu hoje sou chefe de departamento, né? Então a responsabilidade é basicamente olhar para os riscos a que olhamos, crédito, mercado, liquidez e operacional, e garantir que em termos de processo, de procedimentos, se está a fazer bem o trabalho por formas a garantir que o banco se mantenha estável, se mantenha Agora, em coisa. caso de riscos, falamos muito de risco por parte do banco e por parte do cidadão, do cliente, daquela pessoa que quer fazer seu investimento. Certo. Como é que lidam com isso? Bem, em princípio, nós procuramos permitir que o banco não se exponha a risco. Essa é a primeira parte. Mas nisto se difere o sistema financeiro, por exemplo, do sistema real da economia. O sistema financeiro existe e cria um conjunto de procedimentos, de regulamentos, de instituições para garantirem exatamente que a pessoa que vai fazer parte deste processo, as famílias, as empresas, não venham se expor a grandes riscos. E por causa disso, você tem basicamente 3 reguladores dentro do sistema financeiro. Por parte das seguradoras tens a ARSEC, por parte do mercado de capitais tens a CMC, que é a Comissão do Mercado de Capitais, e por parte dos bancos tu tens o BNA. Esses reguladores o que é que fazem? Criam um conjunto de políticas. Primeiro, garantem que qualquer instituição que atue dentro desses mercados obtenha o mínimo de requisitos para garantir aqui que as pessoas, as famílias e as empresas que vão operar e se relacionar com elas não estejam expostas a risco. Portanto, há um conjunto desde capital mínimo que deve ser criado, capital social, um conjunto de mecanismos que são criados para impedir que isto venha a ocorrer. Por exemplo, em mercado de capitais, tu tens exatamente a mesma realidade, que é, hoje fala-se muito de investir, por exemplo, na Bodiva, né? E você tem a criação da CVAM, que é a Central de Valores Mobiliários, que é lá onde, assim como tu tens uma conta bancária num banco, tu tens a Central de Valores onde tu armazenas os teus títulos. E a Central de Valores Mobiliários não está no banco como tal. Portanto, isso já garante per si que o teu título, que é um investimento que você fez, continue salvaguardado porque o local onde está guardado oferece essa segurança. Portanto, o sistema financeiro funciona basicamente assim. Ele é construído para permitir que qualquer pessoa que se envolva nele, que esteja nele, tenha salvaguardado aqui a sua parte. Por exemplo, o Fundo de Garantia de Depósito seria um exemplo disso. Seria aqui o esforço do Estado, né, de garantir que se um banco vem em insolvência, um banco que você tenha lá os seus dinheiros depositados, você não perca o teu dinheiro por completo, né, você consiga reaver. Tem uma teoria que diz assim, que a liderança vem do berço. Há quem já nasce líder, há quem se faz líder. Acompanhando um bocadinho aquilo que é o processo do Joel, né? Já começou como líder, já era presidente antes de ser presidente. E agora é o chefe de departamento. Sim. O que é necessário, que o indivíduo deve possuir para poder estar nesta posição? Falamos de atitude, comportamentos e conhecimentos para estar na posição de um líder. Olha, Vânia, a minha lógica sempre foi a lógica de servir. É um bocado a lógica que Jesus ensinou, né? Aquele que quiser ser o primeiro, sirva aos outros. Que difere um bocado da lógica que é propalada por muita gente. Na verdade, por isso é que Nietzsche detestava a Bíblia, porque entendia basicamente que o tipo de valores que as escrituras apregoavam eram valores contrários e não permitiam a evolução da sociedade. Mas a lógica de servir é fundamental e é, assim, um divisor de águas, porque te permite exatamente te entregar e se entregar aos outros, né? Como a Vânia fez referência, eu fui presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia, quando estive lá. Antes disso fui delegado. Eu fui delegado e pronto. E no trabalho continua a ser o mesmo valor, a vontade de servir.
O que é necessário como requisito? Se você tem vontade de servir, já faz muita diferença, né? Porque no lugar de você exigir que os outros façam por ti, você estará disposto a fazer por eles. Isto é fundamental, porque o líder, no final das contas, é aquele que consegue influenciar os outros a fazerem o que ele quer, mas que eles percebem que é o melhor para eles também. Portanto, sem força, sem gritaria, sem chicotes, mas fazer com que a tua vontade seja passada de tal forma que quem está sob a tua responsabilidade, não seria bem esse o termo, sinta aquilo como vontade dele. Que o teu propósito seja, no final das contas, o propósito dele, fazer mais e fazer melhor. Então, há aqui algumas características que são fundamentais, sim, né? A primeira questão é preciso ter aqui algum conhecimento técnico. Não precisa saber tudo, mas precisa ter alguma coisa. E depois, aquilo que são então os conhecimentos não técnicos, mas mais de caráter emocional. E aqui voltamos ao famoso e propalado hard skills e soft skills, né? Que tem estado muito em voga. Que é, a hard skills seriam então os conhecimentos técnicos, dominar as ferramentas técnicas, operacionais, e as soft skills seriam aqui esses elementos mais emocionais, mais do caráter, mais do comportamento, que podiam então conseguir, que convergidos leva a um trabalho bom, a um trabalho de excelência. Questões como comunicação, questões como resiliência, questões como adaptabilidade, questões como trabalho em grupo, teamwork, esse sentimento de que não sou eu que devo brilhar, mas nós devemos brilhar. E há aqui a necessidade também, porque toda instituição, no final das contas, se reveste de valores. E é importante procurar aqui fazer o casamento entre os valores da instituição e os teus valores. É possível, olhando nesse todo paradigma, porque há muita gente, né, há muitos profissionais que são profissionais adaptados numa determinada área. É possível um profissional ou um indivíduo que não se formou em gestão, em contabilidade, em finança, em economia ou qualquer área ligada à finança, trabalhar como gestor de risco de créditos? É possível? É o expectável, é o normal não, mas é na medida em que, olha Vânia, na verdade, se você for ver quem, por exemplo, está dentro da banca a fazer investment bank, que são aquela parte da banca que trata mais de fusões, de aquisições e essas coisas, vas encontrar muitos engenheiros, que são pessoas que não são formadas em gestão, em economia, em contabilidade, mas que acabam... É claro que essas partes também têm uma componente de cálculo muito grande, mas eles ganham uma habilidade que é o raciocínio lógico e a capacidade investigativa, que é fundamental. Eu acho que os engenheiros já conseguem auxiliar-se um bocadinho devido às valorizações que eles também têm dado para analisar certos paradigmas. Mas o que eu queria dizer, no final das contas, é que isto não é o expectável, isto não é o normal, mas a depender da força de vontade da pessoa, a depender do esforço que a pessoa faz, do autodidatismo, que é uma componente comportamental fundamental, extremamente importante, ter aqui essa vida intelectual levada a sério. Olha, pessoas que depois de terminar a universidade nunca mais leram livros. Sim, há pessoas que fazem um divórcio muito grande, por exemplo, da vida corporativa à vida intelectual. O que alimenta a tua vida corporativa é a vida intelectual. Você, a desempenhar a tua função, e para desempenhar bem a tua função, você precisa estudar. Precisas reservar tempo para ler, para rever leitura. Tudo aquilo que aprendeste na academia, compilar com a experiência. Exatamente. Isto é mesmo muito importante. É um grande divisor de águas. De modo a que se você encontra alguém que consegue, que tem esse compromisso com a vida intelectual, com o autodidatismo, e que se esforça, ele vai claramente precisar de se adaptar, de precisar de um tempo elevado, mas que com esforço é possível, com esforço chega-se lá. Já aconteceu com Joel, estando onde está atualmente, de deparar com uma situação em que deve tomar decisão de forma urgente e sabe que a decisão pode dar certo como dar errado?
Já lhe aconteceu isso? Olha, a exposição a decisões é das coisas que para mim fazem muita diferença. Fazem muita diferença, na verdade. Olha, Vânia, você está aqui por causa das decisões que tomaste no passado. Eu estou aqui por causa das decisões que tomei no passado. Tomar decisões é dos campos da vida. Na verdade, isso é o separador entre pessoas excelentes e medíocres. É o separador, é a linha d'água. E eu aqui estou a fugir um bocado da tua pergunta e pegar mesmo na componente de tomar decisão, porque eu acho que é fundamental. As pessoas normalmente tomam decisões com base na quantidade de informação que dispõem e na capacidade que têm de analisar a vida em função da informação que dispõem. Porque no final das contas tudo acontece aqui. Tudo acontece aqui. Uma luta grande. É verdade. Então, quanto mais, e aqui falo de quantidade, e melhor, e aqui falo de qualidade, é a informação que você dispõe, quanto melhor for o ambiente que te cerca, as pessoas com quem você conversa, aumenta as chances e a possibilidade de você tomar melhores decisões. Isso é fundamental para a vida, assim, para a vida. Muitas pessoas, infelizmente, começaram contigo, tens muitas amigas que, infelizmente, por causa dos caminhos, das decisões que tomaram, hoje olham para a vida e não acham que estão no nível que deviam estar, que Nem estão a todo fazer mundo as coisas. foi feito para caminhar conosco. Não, é verdade. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é que as decisões erradas que são tomadas na vida têm um impacto muito grande para aquilo que podemos ou não vir a ser em função delas. E em relação, na realidade profissional, não é diferente. De modo a que, e daí, ser extremamente importante você ter aqui esse espírito de teamwork, de saber falar, de falar com as pessoas, de modos a encontrar junto da equipe um caminho conjunto e coletivo para que a decisão reflita aquilo que é melhor e o melhor caminho a ser feito. Então, é fundamental aqui ter um nível de informação boa, uma qualidade de informação boa, estar exposto a bons ambientes, isso aumenta a probabilidade de tomar melhores decisões. Porque uma decisão errada no ramo do crédito dos riscos aí pode afetar uma população toda. Olha, instituições, pessoas. Nós vimos isto e a crise subprime é um exemplo muito bom disto. Você tinha os bancos a tomarem decisões nos Estados Unidos, a desenvolverem produtos financeiros e, infelizmente, os produtos financeiros traziam consigo por trás alguns riscos que não foram mitigados, que estava aparentemente tudo bem, mas não estava tudo bem, e a queda de alguns bancos, Lehman Brothers e o resto, desencadeou um conjunto de problemas para as famílias e para a economia mundial. Então, sim, e daí a questão da qualidade dos dados, né? E por isso é que falamos da qualidade de informação. Se for eu como pessoa individual, seria a informação que disponho. Se for o banco, no caso, seria os dados que produz, né? Há aqui a necessidade de que os dados tenham a maior qualidade possível, porque isso é fundamental para as decisões de investimento, de desinvestimento, de continuidade, de descontinuidade que o banco vai fazer. Se errar nos dados, erra na decisão. E um erro na decisão pode ser catastrófico, sim. Muito. Como tem sido a experiência do Joel em todo este processo? Porque eu lembro-me, né, que o Joel sempre foi muito amante de bancos, principalmente produção, não é publicidade, não, né? Não fala. Mas Não fala. era um banco que almejava lá trabalhar, sim, lá fazer parte. Então já foi se preparando para isso. Uhum. Então, como é que é essa experiência de realizar este sonho invertido, né? Mas é realizado? Não, mas na verdade, depois tu percebes que a realidade da banca é um bocado transversal. Okay. Tu percebes que o sistema bancário é tão homogéneo que estar num ou estar no outro não é tão diferente. É claro que cada um tem seus valores, tem sua forma de trabalhar, mas no geral há um tronco comum tão sólido que não faz tanta diferença. E sim, Vânia, tem sido uma caminhada muito prazerosa. Desde
o trabalho, a natureza do trabalho, que dá gosto, dá prazer, que é uma coisa que você gosta, que você ama, daquelas coisas que você sai tarde, mas sai tarde feliz, sabe? Sai tarde feliz porque você está a fazer alguma coisa que gosta. Depois, o ambiente é fundamental, é fundamental. E eu, felizmente, tenho realmente a sorte de estar num lugar, num banco cujo ambiente é muito saudável. Infelizmente, nem todos têm essa oportunidade. Alguns estão em instituições que até ganham balúrdios, ganham muito dinheiro, mas infelizmente o tipo de ambiente a que estão expostos, não é favorável. o típico ambiente tóxico, né? A que estão expostos não é favorável, por formas a que a pessoa sente-se desmotivada até para trabalhar e no final das contas não produz com gozo. Eu tenho realmente esse prazer de estar a fazer uma coisa que gosto, que preconizava no passado, e aí a questão de decisão, Vânia, de poder olhar, de definir o que é que você quer e depois traçar caminhos para se tornar o que queres, né? Isso é fundamental, eu continuo a fazer isso até hoje. É muito importante que cada um de nós seja capaz de olhar para si, perceber a realidade ao seu redor e se imaginar no que é que se quer tornar. O que é que eu me quero tornar? Porque é aquilo que se diz, né? Para um barco que não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. E na verdade o ponto é esse. É muito fácil sentir-se acomodado quando eu não sei onde quero ir. Saber onde se quer ir é fundamental. Portanto, eu sabia, tu sabes que eu sabia, que eu queria muito trabalhar na banca. Hoje estou e hoje há muitas coisas que ainda quero fazer e que, querendo Deus e com o auxílio das pessoas ao meu redor, tenciono realmente fazer essa caminhada. Para aquele... Olha, falando nisso, eu vou te roubar a palavra. É uma coisa que, e eu aqui estou a falar de avaliar tendências e perceber qual caminho fazer, né? Por exemplo, é muito típico as pessoas irem para a faculdade de economia e normalmente preocuparem-se essencialmente com contabilidade e ser contabilista, por causa das oportunidades que oferecem. Mas é assim, quando você para perceber qual caminho o sistema financeiro está a fazer, você começa a perceber que hoje não se pode circunscrever a atividade contabilista só. Há, fruto da dinâmica que vai sendo implementada e do sistema financeiro que se quer em Angola, muitas outras profissões que vão surgindo e que são fundamentais. E é muito importante que a pessoa abra a visão para isso. Faz algum tempo já, e eu acho que desde 2021, eu cheguei inclusive a fazer um post nas redes sociais que eu disse que o trabalho de dealer, que seria alguém que trabalha na sala de mercados, seria dentro de algum tempo um dos trabalhos mais remunerados e o profissional que atua em mercados financeiros, um dos mais bem pagos por causa da tendência do nosso mercado. Então foi por isso que o Jô trocou de curso. Sim, por isso é que eu saí do curso de gestão de empresas para a gestão financeira. Foi exatamente por isso. Olha, foi por isso que eu decidi não fazer direito e fazer gestão de empresa. Primeiro, porque eu estava no ensino médio de ciências econômicas e jurídicas. E convenhamos que eu tinha muito mais inclinação para ciências teóricas, muito mais inclinação para direito. Mas eu parei e olhei, quais são as pessoas que são juristas que têm body combo? Eu não estava a ver muita gente ao meu redor. E era uma fase realmente que tinha muitos juristas, mas poucas oportunidades. Disse, não, eu vou fazer outra coisa. Qual é o curso que, se eu fizer, me vai oferecer muitas oportunidades de emprego? Gestão de empresas. Ok, se eu fizer gestão de empresas, posso trabalhar até numa cantina de Mamadou, posso trabalhar em qualquer sítio, em princípio. Ok, eu vou fazer gestão de empresas. A minha decisão foi, percebendo minhas habilidades, o meio envolvente e a tendência que o mercado iria seguir. Estamos a falar em 2016. Não, antes disso, na verdade, 2014, que foi o ano em que eu terminei o ensino médio. Sim, eu olho para isso e falo, não, gestão de empresas vai ser uma coisa que me vai dar mais segurança de formas a encontrar emprego. Eu entro para a Faculdade de Economia para o curso de Gestão de Empresas. Só que eu chego no curso na Faculdade de Economia e ele, não, é gestão de empresas, gestão financeira. Epá, o que é que me vai, em termos de grelha curricular, me oferecer um perfil de saída que me dará as habilidades técnicas
que o mercado mais vai exigir. E quem fez ciências econômicas sabe que normalmente há um tronco comum em quem fez contabilidade, em quem fez gestão, em quem fez economia, mas depois, a um determinado momento, cada um faz o seu caminho. Então, qual grelha curricular era mais completa? Qual aquela que me iria oferecer um pouco dos dois mundos? E qual aquela que, ao sair, me daria maior oportunidade de emprego? Epá, gestão financeira. Isso me vai ajudar. Eu troquei. Então, eu saio de gestão de empresas e vou para a gestão financeira. Quando entro para a banca, eu percebi, eu fiz a escolha certa. Eu fiz a escolha certa. E em mercado, na sala de mercados, nós trabalhamos muito com o mercado de capitais. Muito. E agora, estava a dizer que a partir do princípio deste ano, que os bancos tanto foram chamados a deixar de fazer serviço de intermediação financeira e passou para as corretoras e distribuidoras. Mas as corretoras e distribuidoras também são novos players, né? São novas oportunidades, na verdade, de quem se formou em economia. São novas pessoas que a pessoa pode trabalhar. Até 2 anos, você tinha basicamente os bancos, tinha as seguradoras. Hoje, para além dos bancos e as seguradoras, você tem corretoras e distribuidoras, ou seja, aumentou a oportunidade que você tem de trabalhar. Então você precisa reformular o teu mindset e não pensar só em contabilidade, porque hoje você já pode trabalhar como dealer. Você que se formou em economia ou nas áreas auxiliares de economia, já pode começar a pensar em trabalhar em mercado de capitais. Mas mais do que isso, a busca por processo de equivalência de supervisão fez com que surgissem novas áreas e outras foram sendo dinamizadas. É o caso, por exemplo, da direção de gestão de risco. Até algum tempo, poucos eram os bancos que falavam disso, mas hoje é basicamente o tema central dentro da banca. Exatamente. Então, você que fez, por exemplo, economia, hoje já sabe que eu não preciso necessariamente só pensar em contabilista, eu já há uma outra área que posso pensar. E é fundamental que você comece a antever essas tendências e a partir disso começar a tomar as suas decisões. Então você olha, mercado de capitais está a desenvolver-se agora. Se eu começar a obter as informações agora, quando ele se tornar maduro, onde é que eu estou? Em termos de informação, eu estou longe. Quando os outros começarem a absorver essa informação, eu já domino o dossiê. E eu vou ser remunerado em função da capacidade que tenho de responder a essa questão. O mesmo é feito para a questão das áreas de controle interno. Tu percebes a tendência, o mercado vai para ali, vai sendo robustecido, áreas como compliance, áreas como auditoria, áreas como gestão de risco, áreas como cibersegurança. Hoje fala-se muito porque a quantidade de ataques que vão sendo feitos de fórum cibernético vai cada vez mais aumentando. As instituições sentem cada vez mais necessidade de ter figuras que sejam capazes de mitigar esses riscos. Então, são tendências que o mercado vai fazendo. Você tem que ler e perceber, essa é a visão, Vânia. Essa é a visão aliada à educação. Essa é a visão aliada à economia. Essa é a visão aliada à academia, né? Tu não precisas ter uma visão que seja divorciada da academia. Muito pelo contrário. Você é um acadêmico que, tendo visão, tu voas. Tu voas. O Joel mostrou-nos que é um profissional de excelência. É só um profissional de excelência ou também é um pai de família, um dono de casa de excelência? Porque o tempo ou a nossa atividade financeira, nossa atividade profissional, muitas das vezes acaba nos consumindo muito tempo. É verdade. E como é que é o tempo do Joel? Como é que o Joel lida com tudo isso? Também é um... Eu posso depois consultar para saber. Não, tu podes. É que não posso mentir. Tu tens ligação direta. Mas, olha, minha família é meu conforto. Eu tenho dito, é o meu mundo, sabe? Tu acordares e veres a tua esposa, as minhas 2 lindas filhas, ali deitadas, tipo, tu percebes, esse é o meu mundo. Tu sais do trabalho, independentemente da correria, independentemente do estresse, independentemente do problema, tu chegares em casa e a primeira coisa que encontrares é uma coisinha assim que vem te abraçar na perna. Encontrares uma esposa que te recebe, que te acolhe, faz toda a diferença. Olha, eu amo muito minha família, Vânia. E na verdade é extremamente importante que nós, os homens, sejamos capazes de fazer esse work balance, né? Muito do que você faz enquanto profissional depende do ambiente que você tem dentro de casa. O sucesso profissional, ele
é, pode ser alimentado por causa da paz, da cumplicidade que você tem em casa, ou se não é a cumplicidade e a paz que tens em casa que alimenta o teu sucesso profissional, provavelmente o teu sucesso profissional vai destruir o teu casamento e vai roubar a paz do teu casamento. Ou tu decides que vai ser o tipo de esposo e de pai que tu vais ser, que vai garantir que você seja um bom profissional, ou a tua busca por ser um bom profissional vai suplantar e matar aquilo que são as tuas obrigações enquanto pai e tornando-te um pai e um esposo não muito bom. Então eu sempre percebi que um homem que falha enquanto homem, enquanto esposo e enquanto pai, falha enquanto ser humano. Falha enquanto ser humano. Nada adianta ser um bom profissional. Nada adianta ser o melhor que você pode ser na atividade em que você desenvolve se aqueles que são os mais próximos a ti não são impactados. Porque vê, no final das contas é sobre impactar vidas. No final das contas não é... E a nobreza da vida reside exatamente nisso. Há um homem que eu por acaso admirei muito enquanto esteve vivo. E eu gosto sempre que posso de ouvir os vídeos dele, que é o Kobe Bryant. A mentalidade Black Mamba. Eu sou muito ficcionado pela forma como ele pensava e encarava a vida, né? Aprendo muito com isso, na ideia de se desafiar, de procurar sempre ser melhor. Mas ele percebeu uma coisa no auge da carreira, que é, e isto é um denominador comum entre muitos homens que alcançaram sucesso, que é, eles concluíram que de nada adianta alcançar o sucesso e obter bens só para ti. Se você não for capaz de partilhar isso com os outros, você não é completo. E então tu percebes que a felicidade se dá não tanto pelo que se tem ou pelo que se consegue, mas pela capacidade que tens de impactar vidas. E é sobre isso, no final das contas. E quais vidas seriam mais propícias para impactar, se não aquelas que foram geradas por ti, as mais próximas de ti? No caso, tua esposa como a mais próxima e teus filhos como aqueles que foram gerados por ti. Na verdade, o início deve ser esse. O início deve ser em garantires que a tua casa seja um lugar onde quem está, quem pertence, sinta-se acolhido, de modo a que ainda que o mundo bata, ele quando entrar ali, ele entendeu que tem o acolhimento, o entendimento, porto seguro. fortalecimento, o porto seguro necessário. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu sim, como hierarquizei as prioridades dessa forma, procuro sempre. É claro que há aqueles dias em que as obrigações laborais são exigentes, mas há sempre a necessidade de procurar responder aquilo que são as exigências enquanto pai, enquanto esposo, porque isso no final das contas é o que preenche. Olha, podemos ver que além de um profissional de excelência, é um pai de família de excelência. Foi um prazer receber o Joel, mas antes de fecharmos com o nosso programa, o Joel dizia sobre livros, o hábito da leitura, o didático, então que tem a dizer para aqueles jovens, principalmente estudantes da Harvard, e não só, que querem se tornar um profissional de excelência, independentemente da área. Qual caminho deve seguir, quais livros deve ler, qual a importância da leitura no crescimento do profissionalismo de cada um? Olha, é assim, o nível de competitividade no mercado de trabalho vai cada vez mais sendo elevado. Tu precisas definir se vais continuar a ser um profissional medíocre, se é que vais continuar a ser um profissional, se vais conseguir ser esse profissional, porque no final das contas o profissional medíocre corre o risco de ser desvinculado da corporação. No final das contas, empresas querem pessoas que entregam e que se entregam. Ou tu arregaças as mangas e começas a ir à luta, né? E a primeira coisa, na verdade, passa por te conheceres. É importante que você se conheça. Tuas limitações, tuas principais aptidões, tuas principais habilidades, teus principais talentos, você precisa se conhecer. Nós falhamos muito nisso. E essa é uma pergunta típica da entrevista, né? Fale-me
das tuas habilidades ou fala-me dos teus defeitos. Na verdade, e há aquelas respostas chavões, né, que o preparador, o homem do RH no YouTube normalmente ensina, mas na verdade a preocupação precisa ser essa, você precisa olhar para ti e isso é uma coisa que os antigos faziam muito. Eu normalmente gosto de ler livros antigos, livros de filósofos e essas coisas. E eles faziam muito, você encontra muito essa autorreflexão. Infelizmente, por causa da correria da vida e essas coisas, muitos de nós acabamos por fugir disto. Mas você precisa se conhecer. E se conhecer permite o quê, Vânia? Permite que você, olhando para ti, reconhecendo quais são os teus pontos fortes, e aquilo que fala uma autoanálise SWOT, né? Percebendo o que são os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, consigas melhorar, multiplicar os teus pontos fortes e reduzir aquilo que são os teus pontos fracos, tornando-os, se calhar, também pontos fortes. Essa é a primeira questão. Isso garante o quê? Que você deixe de estabelecer comparação com a vida do outro. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque se você não se conhece, você acha que você não marcou passos em função do que você vê no outro, né? Isso acontece muito. Você está nas redes sociais, está vendo teu colega, fez uma foto num lugar bonito, e você pode ser mesmo vida dele andou. Ele fez foto no interior de um carro. Você já comprou carro? Não. O carro ele só pegou de boleia. Às vezes era um Inch, era um Yango. E ele escolheu o melhor sítio para fazer fotografia e você se está a perturbar não pelo que é, mas pelo que aparenta, porque você deixou de olhar para ti e passou a olhar pelos outros. Quando você olha para ti, você permite você se comparar contigo mesmo. Então você é a Vânia agora e a Vânia de um ano. É você se perceber para então começar a limar as tuas próprias insuficiências, multiplicar as tuas próprias capacidades e isso é desenvolver. Isto é fundamental. Depois de você se conhecer, você precisa conhecer o meio em que você está. Portanto, olha, se tu fores capaz de identificar as tendências que o mercado de trabalho vão fazendo, você consegue se antecipar. E se antecipar, no final das contas, é fazer o que os outros ainda não estão a fazer, para que quando eles comecem a fazer, você já é mestre. Você já está a lhes dar aula, estás a ver? Então, eles precisam fazer isso. Você já aprendeu e você, no final das contas, se torna o formador deles. Então, a primeira coisa é se olhar e a segunda coisa é olhar à tua volta. Depois de você fazer essas duas tarefas, faça o casamento entre os dois. Vê? Portanto, isto seria, na verdade, parafrasear o Ikigai dos japoneses, né? Da cultura nipônica, que é você se olhar para a tua volta e ver como é que você faz um match entre essas duas realidades. Isso, se você consegue fazer isso bem, você se torna relevante para qualquer que seja o trabalho que você venha desenvolver. E no final das contas, depois te chamam de sortudo. Por quê? Porque sorte, no final das contas, é quando a oportunidade encontra a preparação. Você ficou preparado porque conseguiste antever, você se preparou de forma prévia e quando apareceu aquilo que você antevia que iria acontecer, você consegue responder à altura. Essas foram as palavras do Joel Graciano, nosso convidado. Joel, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ficamos aqui no nosso podcast. Mas para você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-te. Para você que ainda não curtiu, não compartilhou, não sei se está à espera de quê, por favor, compartilhe, curta o canal e assim vamos crescer. Ficamos por aqui em mais um episódio do nosso Fincast e aguardem por mais. Obrigada. Obrigado. Joel, é um cara. Tá aí mais calmo? Tô. Ainda estão a gravar, só para te informar. Chefe, escorreu bem? Demos aulas aqui. Pouco tempo.